Jéssica Vieira. Eduardo Lucena. Fernando José da Costa Bispo. Presente. Geison Cavalcante. Guilherme Bastos. José Ferreira, falta justificada. José Marcos Souza Bezerra, falta justificada. José Marivaldo Moura. José Reinaldo, falta justificada. José Roberto Medeiros. Lucas Barbosa Cavalcante. Luciano Vieira de Castro. Luiz Cavalcante Peixoto Neto. Luiz Gonzaga de Barro Lima. Presente. Marcelo Daniel. Marcos Valério. Marcos Antônio Gonçalves. Inciso Rodrigues. Thales de Oliveira Cabral. Walter Leandro da Silva. Vitor Vasconcelos Correia. Correia Vasconcelos. Presidente, o Guilherme Bastos é o suplente nosso que estaria tomando posse hoje. Mas ele me ligou há pouco que teve uma emergência com a esposa e ele estava indo para a Unimed levá-la. Mas estava certo de ir para cá para a reunião hoje. Aí eu não sei como faria essa questão da justificação da ausência dele. Ele ligou para o Vitor também. Ele ligou, ele pediu para avisar, foi de última hora. A esposa dele passou mal e ele foi levar na Unimed. Aí ele pediu para justificar a falta. Justificado, mano. Mas ele ia tomar posse, você não tem nem. Não existe uma autoridade, não existe. Automaticamente não. Não, porque tinha que vir hoje, Não tem nem como justificar. Até porque o seu afastamento vai ser informado aqui ao plenário hoje. Hein? Ele tomou posse como conselheiro suplente, mas ele não está ainda na. Porque ele iria passar a estar hoje, né? Para a gente, já que esse assunto já veio à pauta, tem aqui para análise e aprovação do expediente o processo 219-1136-2007, pedido de licença do conselheiro José Ailton Ferreira Pacheco. O conselheiro José Ailton está pedindo afastamento, licença do cargo, em virtude do engajamento do mesmo na Comissão Interestadual Nordeste da Federação Nacional de Engenheiros. Está pedindo afastamento também o conselheiro Disney Pinto. Conselheiro Ailton, no período de 13 de junho a 13 de agosto. Conselheiro Disney Pinto, pedindo afastamento por 180 dias por motivo de tratamento de saúde. O conselheiro Disney Pinto não tem suplente porque não entregou documentação em tempo hábil. Convidamos o presidente da Mútua e o presidente da SEAGRA aqui para fazer parte da mesa. O presidente da Mútua, Fábio Loureiro. E o presidente Fábio Leite da SEAGRA, presidente empossado mês passado. Vinte 28 conselheiros. 28, mas por que? Fora o... Porque tem a vacância de um cargo de agronomia. Ah, tem a vacância. Em discussão e votação a ata da reunião plenária 696. Em votação. Não, conselheiro Marivaldo Coutinho. Aquele ofício lá que foi pro TCU, que a gente pediu que não saiu na ata, sai nessa próxima aí, solicitando, tá lembrado? Sobre o canal do Sertão. Foi na passada? Foi. Não foi na de Mas não saiu. Anterior, não?
Eu coloco nessa agora, né, presidente? Solicitando. Solicitando, lembra aí, Marivaldo. Qual era o teor do ofício que eu não. Aquele do Canal do Sertão, da auditoria, que foi, né, para anexar aqueles. Não, isso já foi. Não já foi? Não, mas não chegou pra gente, não. Ainda. Não chegou, mas foi. Esse pedido foi. Verificar. Superintendente Niradel Salvador. Um ofício foi mandado para o TCU pedindo para anexar o restante do processo. Eu acho que o TCU respondeu isso, não foi? Foi respondido. Que estava à disposição, parece, no site. Mas vamos verificar para informar o conselheiro Marivaldo. Em votação. Presidente, está em votação a ata ou A ata. a ata? E a aprovação da licença dos conselheiros? Depois. Depois? Foi citado aí o assunto? Foi citado, foi. Mas está em votação a ata, para a sequência. Depois. Ok. Parece votação. Quem? Não é online, não, mas aprova. Presidente, a ata não vai aparecer como processo aí, não, né? Vai voltar aqui? Não. A ata não está no. A ata foi enviada essa semana para todos os conselheiros. Aprovada a ata. Licença do conselheiro Zé Ailton. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que não discordam se manifestem. Aprovado por unanimidade. O problema é sentir saudade muito, presidente. Aprovação, votação do expediente de licença do conselheiro Dirne Pinto. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Terceira etapa. Processo 23647-437/16. Academia Especial FIT. Exercício ilegal da profissão. Pessoa jurídica. Conselheiro relator Marco Antônio Gonçalves dos Santos. Boa noite a todos. Bem, presidente, o presente processo ele trata de uma autuação da fiscalização em uma academia no bairro de Bebedouro. Ele foi autuado por estar executando uma obra sem ter um responsável técnico registrado no Conselho. Considerando a resolução 1008 de 2004, que define as aplicações das penalidades, considerando o artigo 73, que estipula as multas, foi considerado o autuado e lavrado uma multa no dia 15/9 de 2016. O autuado recebeu pelo correio o AR, mas não se manifestou. Foi encaminhado à Câmara de Engenharia Civil no dia 29/9 de 2016 e a Câmara julgou a revelia e manteve a multa. Diante de tudo isso, o autuado ele deu entrada com recurso aqui no dia 13/3 de 2017. E ele apostou aos autos uma RT recolhida logo em seguida da autuação. No dia 23/9 de 2016, ele foi autuado no dia 8/9. No dia 23, ele recolheu um RT de número 2006-0046-447, com o profissional João Maia, engenheiro civil, devidamente registrado nesse conselho. E, diante do exposto, eu voto pela manutenção da multa, porém, no valor mínimo. Em discussão. Conselheiro Marcos,
Conselheiro Vitor Vasconcelos com a palavra. Desça. Aí, Vitor. Desça, Vitor. De cima. Só para constar, foi verificado a questão de se está no processo duplicidade ou não? Não, não foi verificado. Não tem isso no processo. duplicidade. Porque no final isso foi debatido também muito na reunião nacional da Câmara a respeito da resolução 1047, que atualmente manda autuar de forma direta. Eu concordo com o voto do relator a respeito de que foi autuado, e se ele imediatamente ele já sanou o fato gerador, a gente aqui pode, sem problema algum, aplicar em relação à dosimetria da pena, a gente pegar o valor mínimo, visto que ele, de forma rápida, ele já sanou o processo. Então não teria problema nenhum em questão de a gente aplicar a penalidade mínima, ok? Agora, só ressaltando, a gente tem que ter cuidado com os processos em termos de valores de multa, porque alguns processos estão vindo com valores exorbitantes, estão vindo com o máximo ainda em reincidência. O colega Daniel, acho que na reunião passada, em última hora conseguiu pedir vista por causa de uma observação do conselheiro de Gerson. Tinha uma multa de 12 mil reais por falta de placa. Então a gente, só para reiterar, a gente tem que ter um cuidado com o tamanho dessas multas que estamos aplicando. Então, eu só para deixar claro, o entendimento que eu tive do Marco é a multa normal no valor mínimo para autuação. Exatamente. Conselheiro Gerson Vieira. Bom, boa noite a todos. Na verdade é o seguinte, a observação dele, quando ele citou, na verdade nós tivemos acesso, aí tem reincidência. Então, quando diz o valor mínimo, poderia ser levar em consideração da reincidência, mas não está caracterizada a reincidência. Então, na observação que o Vitor fez, é no sentido de ser mínimo, mas sem levar em consideração a reincidência. Aí o conselheiro o relator, ele aqueceu, mas a inquietude tem que ser nos autos. Ele tem que fazer observação nos autos, dizendo isso, que deve ser levado em consideração o mínimo, mas descurado da reincidência. É desvinculado. Não é reincidência. Não é, mas aqui tem. Nos autos consta como reincidência. Tem que olhar o alto, porque às vezes Não, está aqui o auto, tá reincidência. A incidência. Ah, não, está incidência. Foi o menino que. Ah, tranquilo, foi porque ele deu ali reincidência. Não, tranquilo. Esclarecido? Esclarecido. Em votação. Gerente TI, secretário não está na reunião. Da outra maneira a gente via tudo. A outra a gente via todo mundo. Falta Marco E,
Conselheiro Gonzaga. Concluída. Resultado da votação. Parece não. Encerrada a votação. – 21 votos favoráveis, 0 contrários, 0 abstenção. Ok? Aprovado por unanimidade. Processo 236-46725/16, Josiane Soares dos Santos. Exercício legal, pessoa física. Conselheiro relator José Reinaldo Sá Falcão. Não mandou o processo? Processo 236-46965/16, Incoforte Indústria e Comércio de Fumos Extraforte Limitada. Pessoa jurídica sem registro. Conselheiro relator José Marco Bezerra. Processo 219-1201/17, Orçamento do CREA Alagoas, primeira reformulação orçamentária de 2017. Relato da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Vamos por relato. O processo trata da primeira reformulação orçamentária do CREA-L em razão de receitas não previstas no orçamento aprovado em outubro de 2016 no valor de R$ 7.626.954,72. Relatório. A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas, reunida nesta data, 6 de junho de 2017, nas dependências do CREA Alagoas, após confirmar o quórum para deliberações, convidou a funcionária a senhora Laís Cota, controladora do CREA-L, para explanar sobre a reformulação orçamentária. Ela explicou com detalhes sobre as modificações ocorridas, tendo uma suplementação de recursos em razão do acréscimo da arrecadação no valor de R$ 2.120.197,92, totalizando o orçamento para R$ 9.247.152,64. Considerando que o documento foi elaborado de acordo com a Resolução 1037, de 21 de dezembro de 2011 do CONFEA, artigo 14, que institui normas para elaboração de propostas de reformulações orçamentárias, o nosso voto fundamentado. A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas do CREA-L, conforme a legislação vigente, aprovou por unanimidade a primeira reformulação orçamentária do CREA-L e, desta forma, apresenta aos senhores conselheiros, membros do plenário, recomendando a sua aprovação. Em discussão. Em votação. Esse está eletrônico, Maurício?
Fechou? Encerrada a votação. Por favor, desça para a gente ver o resultado. Votos favoráveis, 0 contrários, 0 abstenções. Aprovado por unanimidade. Quarta etapa. Assunto diverso. Eu vou iniciar informando que diante dessas últimas chuvas que caíram, as tragédias que tivemos, alguns profissionais me mandaram um e-mail se colocando à disposição dos poderes públicos, no caso, o governo do estado e prefeitura, para colaborarem na recuperação dos danos. Entre eles, o engenheiro Marco Carnaúba. E nos sugeriu que convidássemos um amigo dele, engenheiro civil baiano, Luiz Edmundo Prado, da Universidade da Bahia, para que viesse aqui dar uma palestra principalmente sobre essas estabilidades de encosta. Então, nós convidamos o Luiz Edmundo, ele está vindo dia 19. Nós teremos aqui pela manhã, ele dará uma palestra, e à tarde a gente visitará alguns pontos onde há alguns danos causados. Nós estamos enviando o convite para o governo do estado, para a prefeitura, para as secretarias envolvidas, para a AMA, para que essa maneira que a gente tem que colaborar, que eles podem enviar os seus profissionais da área de engenharia para que participe e troque experiência com o professor Edmundo. Queríamos também informar que em agosto nós teremos a 77ª SOEA, que será em Belém. Todos aqueles, no caso os conselheiros que são convidados pelo CONFEA, como os convidados que foram, nós orientamos e pedimos que pagassem o boleto da inscrição até o dia 31 de maio. Então, o CISPAD já está sendo feito para aqueles que pagaram, para a emissão das passagens e para a liberação de uma diária para fazer, para a cobertura fazer jus ao custo da inscrição. Né? Os que não fizeram, infelizmente, vão fazer a inscrição no valor já maior e não serão mais prioridade no CISPAD. Primeiro vai ter que sair o CISPAD de todos aqueles que pagaram. Nós teremos que estar com a equipe e com a comitiva forte, porque o nosso stand lá passa a ser diferenciado. Nós teremos agora um stand maior por ter sido aprovado Alagoas como para sediar a próxima SOEA. Né? Então, nós iremos convidar o governador e o prefeito para se fazer presente no dia do encerramento, que é onde há aquela passagem da bandeira da SOEA para Alagoas. Né? Houve o apoio quando nós decidimos colocar Alagoas como concorrente à sede. Houve apoio do governo, houve apoio do município e apoio do trade turístico através do Biro Convêncio. Né? Nós já estamos trabalhando com algumas ações não oficiais. Hoje tem uma reunião da Consoea em Belém, mas as despesas teriam que ser arcadas pelo CREA e era uma reunião que a gente ainda não estava oficialmente. Nós decidimos não ir, né? Mas já estamos. Vamos começar as ações, ver quem vai. Já está aparecendo alguns conselheiros e alguns profissionais querendo vir como voluntário para colaborar. A tarefa vai ser dura, mas como é a comemoração dos 50 anos do CREA, nós achamos por bem, depois de conversar com algumas pessoas, de colocar, e nós tivemos essa aprovação em Belém por unanimidade, como dissemos
na plenária passada, né? Então nós teremos uma comitiva nossa, deverá ser, além dos 30 conselheiros, tem uma equipe que vai convidado com recursos da multa que foi disponibilizado, e nós, quando fizemos uma visita à multa, juntamente com a Paraíba e com o Acre, conseguimos um plus nesses valores, e estamos levando uma comitiva, como sempre eu fiz, convidando ex-presidentes, convidando ex-conselheiros. Dessa vez foi passado para as entidades também indicar. Eu acho que o clube fez através de sorteio, a SEAGRA também tem um convidado, foi ainda com o Fábio, que nós montamos a comitiva. Então nós deveremos ir com a comitiva, eu acho, de mais de 50 pessoas. Tá? A comunicação já está desenvolvendo uma camisa convidando os colegas dos outros estados para vir a Maceió, e já estamos iniciando essa organização. Inclusive já tive no Confé semana passada, já tomando pé. Nós vamos ter que montar, já tem algumas sugestões de palestrantes para que a gente faça uma SOEA realmente como a outra foi feita, que é destaque. Quando a gente fala em Alagoas e Maceió, o povo diz: foi a melhor SOEA que houve. Então a ideia é fazer uma melhor do que a melhor que houve, né? Até porque nós iniciamos esse ano com algumas ações que têm levado o CREA, depois desses 2 anos, a melhoria até do serviço prestado. Mudamos aqui a filosofia do atendimento, né? Muitos não acreditavam que daria certo, e o autoatendimento tem dado certo. E tem uma coisa que eu não tinha pensado, está acontecendo. Está funcionando até como escritório virtual. Tem muita gente, tem muito profissional que está vindo aqui com o seu notebook, usando do conforto do atendimento, atendendo até clientes aqui. Nós aprovamos esse mês o restante que faltava do Prodesul. Eu acho que só falta agora o Prodafim, né? Que é a parte de treinamento. Inclusive aprovamos na última plenária a reforma desse prédio antigo, que daqui desse lado nós incluímos uma pintura para que não ficasse diferenciado. Então vamos recuperar a janela, recuperar a parte de instalação, de piso, coberta, vamos fazer uma pintura e vamos requalificar esse prédio aqui dentro daquela ideia. Terá um espaço para eventos, terá um espaço destinado para um bistrô, para que a gente dê vida a esse prédio, que hoje funciona algumas salas como depósito. Mas esse foi aprovado. Tem agora uma linha de crédito que foi aprovada na última plenária, que a gente não está tendo muito como se encaixar, porque ela só serve para ampliação de prédio. Não serve para reforma, porque a reforma já é contemplada no Prodesul. É construção e ampliação. Então nós iniciamos tratativa com a Prefeitura de Arapiraca. Como nós não temos sede em Arapiraca e está havendo uma dificuldade da Prefeitura, eu pedi agora um terreno. Se eu conseguir o terreno, eu busco esse recurso, que a gente pode usar até 2.300.000 para construção ou ampliação de sede, né? Não pode usar para compra de terreno. Aí encolher um pouquinho da reforma, porque o que a gente colocou para a reforma não dá para a gente resolver problemas que tem nesse prédio de cá. Vai resolver alguns, mas não como a gente queria. E eu também não estou querendo usar, já que eu tenho esse recurso, não estou querendo usar muito daquele prédio que vendeu lá. Aquele prédio da venda daquele prédio foi vendida a multa, está reservado. A arrecadação tem dado nesses últimos meses uma resposta muito boa. E agora, de uns 2 meses para cá, que a gente conseguiu botar em prática o trabalho da fiscalização. Fizemos 2 blitz o mês passado, uma em Palmeira, outra em Arapiraca. Tinha feito uma no Litoral Sul, quando os fiscais foram ter um treinamento em Penedo, a gente aproveitou e fez. Mas essas 2 blitz agora foram conjuntamente com a fiscalização das prefeituras. Então nós fiscalizamos o exercício da profissão, se as obras
tinham responsáveis técnicos, e os serviços tinham responsáveis técnicos, e a prefeitura embargava aquelas que não tinham alvará. Então essa blitz agora vai se estender para o litoral norte, para o litoral sul. As prefeituras agora começaram a procurar, porque passa a ser interessante para eles também. Então, também, né? Nós levamos a van não voltou porque a gente está sem escritório em Arapiraca e ela está no estacionamento da prefeitura, justamente funcionando como escritório. Ela virá para o dia 19 para que a gente consiga fazer essas visitas que a gente vai fazer aqui, fará com o carro só. Ok? Para o momento, vamos por ordem. Ailton, depois Marco Valério, Vitor. Então vamos começar. Ailton. Não como conselheiro, na qualidade de diretor da FNE. Presidente, eu queria informar que a semente lançada pelo CREA Alagoas quanto o nome quanto à nossa ação com a Assembleia, a nossa frente parlamentar, ela está dando frutos. E semana passada nós estivemos no Acre, onde foi lançado o segundo estado com a sua frente parlamentar. O deputado Ronaldo Lessa esteve conosco lá no Acre e a fala total é que Alagoas saiu na frente e está todo parabenizando a nossa ação, a ação do CREA, em função disso. Hoje já apalavrado com deputados já subscreveram, deputados federais que já subscreveram a frente parlamentar da federal, que já existe também nos estados listados para que nos próximos dias também tenham a sua frente parlamentar estadual, que é o Piauí, a Bahia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem um outro que eu estou esquecendo agora, mas todos eles já estão se movimentando com a sua bancada estadual para criarem a frente parlamentar do estado. Isso foi maravilhoso, a recepção. O nosso deputado, normalmente, toda vez que ele falava, toda vez que alguém pegava a palavra, falava que era o deputado do estado de Alagoas. Isso está sendo muito bom, está muito bom, e o nosso nome, enquanto estado, enquanto CREA Alagoas, está sendo divulgado maravilhosamente bem em todo o Brasil. Conselheiro Marcos Valério. Presidente, o conselheiro agora afastado, Disney, me incumbiu de fazer uma solicitação, que é o plenário e a Vossa Senhoria. Como ele tá se afastando e ele é da comissão do terço, para o conselheiro, o colega de Gerson Vieira, assumir o lugar dele na comissão de renovação do terço. O presidente, a comissão já foi formada e caso quando um membro sai, imediatamente o suplente eleito é que assume. Isso não pode ser feito, não. Isso. O suplente do conselheiro afastado assume. É o suplente eleito que tem uma relação. Na comissão tem os 5 suplentes. O suplente dele na comissão. Não. O primeiro sobe. Só o primeiro que sobe. O primeiro da relação. Se eu não me engano, é o conselheiro Ferreira ou é o conselheiro André Ferreira Malta. É o coordenador da eleitoral, não? Não, é a comissão do terço. Se eu não me engano, é o conselheiro Ferreira ou é o conselheiro André Malta. Ok. Conselheiro de Gerson. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu sou sabedor agora. Eu sou sabedor dessa proposta agora. Porque, em verdade, se fosse me dito, cada comissão tem o seu suplente. Isso aí é óbvio. Claro, toda comissão, entendeu? Ele deve ter sugerido meu nome, porque, de qualquer maneira, eu estou como conselheiro e estou de pé e a ordem para o que for necessário. Mas eu não era sabedor, não. Qualquer comissão tem seu suplente. Suplente, todas elas têm. Fica prejudicado no nascedouro. Isso. Não, mas eu não. Falou comigo. Falou com ele. Não, a propósito, não, mas eu digo em relação. Não. Eu, como conselheiro, não posso declinar. É só a gente ver quem
Mauriza, pega a relação das comissões. É simples de resolver e fácil. Está muito sassaricado, é melhor você ficar quieto. Viu? Daniel, dê um jeito. Conselheiro Zé Roberto, enquanto a Thaísa pega a... Não, eu só quero saudar aqui o nosso presidente recém-eleito, boa participação dele aqui, e ao mesmo tempo também convidar. Muita gente foi pro forró da Caixa d'Água, nós vamos ter o nosso, eu queria que o presidente falasse que... Com a palavra, presidente Fábio Leite, e lá quem canta é ele. Boa noite a todos. Só um minuto, ele cantou lá no forró da Caixa d'Água também, mas não foi contratado, porque ele perdeu a licitação para o Aloysio. Ele pediu R$500 a mais, o Aloysio disse. Aloysio disse que meu currículo não estava bom, não. Boa noite. A nossa presença aqui é justamente para mostrar que a diretoria da SEAGRA é uma nova diretoria, né? Pretendo fazer uma constante disso, essas visitas plenárias aqui, até para ver se as discussões que estão sendo colocadas aqui, o que os nossos conselheiros indicados pela SEAGRA estão votando aqui, se está em consonância com o que a gente está pensando lá dentro da entidade. Realmente, aproveitando para fazer a divulgação desse evento, o Forró da Caixa d'Água já é uma coisa tradicional, mas no dia 30, o sanfoneiro aqui ligando, tá vendo? No dia 30, a gente vai fazer um nosso da SEAGRA, mas para toda a classe, para todo o pessoal do sistema, lá no Clube da SEAGRA, a partir das 20 horas. A mesa está custando R$20, é irrisório, R$80. Então, quem se interessar, é só chamar. 20 por pessoa, 20 por cabeça. E é isso. Obrigado pelo espaço. Agora lá tem kit alimentação. Aqueles R$10 aí. Leva o kit alimentação. Comissão de Renovação do Texto. Conselheiro titular, Vitor Correia Vasconcelos, coordenador. Engenheiro Disney Pinto, coordenador adjunto. Engenheiro Geisio Cavalcante, engenheiro José Ailton Ferreira Pacheco, engenheiro agrônomo José Reinaldo Sá Falcão. Suplente, primeiro suplente, André Luiz Lopes Malta. Segundo suplente, José Ferreira Costa. Terceiro suplente, engenheiro civil de segurança Cristóvão Lins Filho. Quarto suplente, Cid Carlos Leite da Silva. E quinto suplente, José Roberto Medeiros Silva. Assume a condição de titular André Luiz. André Luiz e o Ferreira, porque o Ailton está se afastando. Mas é só no se período. afasta da agora a agosto. Se tiver a reunião para encaminhar para cá até 30 de agosto, sobe o Ferreira. Que é o segundo. Isso aqui foi definido no início do ano, foi até as entidades que indicaram. Você já falou, passa para o Lucena. Não falei não. Não? Você é a segunda agora desse assunto, vá. Eu estou de olho em você. Então vá. Vitor, depois Lucena. Agora, nesse mês de maio, eu tive na segunda reunião da Câmara Nacional de Civil. Segunda reunião, mas para mim é como se fosse a primeira, porque é a primeira que eu participei de forma incisiva. Que a primeira reunião que contou foi a do encontro de líderes. Eu estava chegando e ainda estava me envolvendo nos processos. E tiveram dois temas lá bastante polêmicos, os dois principais temas bastante polêmicos, e um, inclusive, fui eu que botei lá em discussão, que eu acredito até que os conselheiros já estão cansados de saber o meu posicionamento contra a resolução 1047, que autua de forma direta antes de notificar. O outro tema polêmico foi sobre a implantação do livro de ordem, que a partir de agora, se não me engano, de junho a julho, o CONFEA botou como obrigatório para se emitir a CAT que os profissionais e as empresas nas obras e serviços de engenharia, que foi citado lá, ou seja, pelo que eu entendi, pelo que o pessoal estava debatendo, também projetos e qualquer outro tipo de serviço de engenharia tenha que ter livro de ordem. Então, sobre o primeiro tema,
bastante polêmico, mas majoritariamente os coordenadores vinham de acordo com a minha opinião. Inclusive, no final da reunião, pediram e foi montado um grupo de trabalho para fazer uma análise na 1047 e inclusive na resolução 1008 de autuação, por ideia também dos conselheiros do CREA Sergipe, CREA Amazonas, CREA Distrito Federal e a coordenadora nacional que delegou isso. Então deve vir para o presidente Fernando Dacal uma solicitação para a liberação um representante da coordenação, no caso o coordenador, para participar desse grupo de trabalho agora no final do mês, sobre a coordenação do grupo do CREA Amazonas. Então eu queria primeiro pedir o apoio, no caso de vir a convocação, para que o CREA desse o suporte para, no caso, se eu puder, a minha ida, se eu não puder ir, que seja um outro representante, no caso, o meu suplente, o meu adjunto, se eu não puder ir, porque é importante a presença do CREA nessas... Como é uma bandeira que eu carrego aqui todas as reuniões, eu não posso ir em contra as resoluções do CONFEA, eu tenho que lutar com as armas que eu posso. Então eu tenho que eu tenho que chegar com voz, de alguma forma, na plenária do CONFEA também. E isso pode sair daí uma proposta interessante, que saindo de lá, eu repasso para os colegas aqui. Sobre o livro de ordem, unanimidade, ninguém sabe lá, nenhum coordenador de Câmara Nacional sabe como é que vai cobrar isso. Como é que vai cobrar isso para implantar as CATs? Alguns não tem como pedir ou cumprir a resolução do CONFEA, outros vão dizer que vão cumprir, mas vão mandar um ofício questionando ao CONFEA como é que eles vão cumprir. E só vão cumprir a partir do momento que o CONFEA disser quais são as diretrizes, passo a passo, para se cumprir a cobrança do livro de ordem. Esse é o outro ponto aqui que eu comunico e até boto em discussão aqui para o pessoal. Um eu pedindo o apoio do presidente do CREA, outro eu estou relatando sobre o livro de ordem. O terceiro ponto é sobre nessas reuniões de SIV, que os processos estão vindo em demasia. A gente está tendo eu acredito que todo mês a gente vai ter que ter uma reunião extraordinária. A última extraordinária nossa, a gente saiu daqui quase 11 horas da noite. Então, são dois pontos que os conselheiros estão falando. Eu, como representante coordenador da Câmara, tenho que me expressar aqui. A nossa secretária Larissa, ela primeiro tem que ser parabenizada pelo empenho dela, ela fica até dar o limite, mas ela está um pouco sobrecarregada. Então eu gostaria que pelo menos até o andamento contínuo desse processo, até que os conselheiros estejam muito a par do sistema, ter outra pessoa que possa dar suporte, ou ao menos revezar com ela as reuniões, ou pelo menos no começo das reuniões também está dando suporte aos conselheiros, como na época eram duas com a Rejane, porque realmente está. E o segundo é, se possível, nas reuniões que se alongassem até pelo menos a mais, ter alguma forma de dar um lanche, que o pessoal está reclamando bastante, e o coordenador não tem condições de estar toda hora bancando R$100 numa reunião para lanche para o pessoal. Aí, a priori são essas explanações que eu tinha. Se tiver algum outro conselheiro também que queira espaço, se inscreva aí e podem comentar. Isso aí. Eu vou fazer algumas observações logo para que a gente não perca quanto ao caso da resolução de auto-infração, a resolução é resolução. Foi criada com um objetivo, mas ela está em vigor e é para ser aplicada. Eu estou para me reunir essa semana com o Digesso, conversei com o Digesso ontem, porque eu estou com a ideia de que a gente crie, que o Parreco já tinha conversado comigo ano passado, uma câmara de mediação, para que a gente diminua esse processo, porque recebeu o auto, convoca,
media. Quer resolver o problema, como hoje tem na justiça. Fez acordo, acabou o processo, né? O DGES se colocou à disposição de convocar, aí provavelmente eu devo, através de portaria, designar isso para que a gente crie uma Câmara de Mediação, certo? Só para não perder aqui, viu, DGES? Eu passo já. Que aí a gente continua atendendo a resolução e tenta matar também essa quantidade de processos que andam. Quanto ao livro de ordem, o livro de ordem não foi bem o CONFEA. O CONFEA, no passado, criou uma resolução do livro de ordem e passou a bola para que os CREAS implantassem. A gente pediu que passasse a ser facultativo. Fizemos um pleito através do colégio de presidente. Né? Esse caso de grupo de trabalho eu tenho muito medo. Até quando vai criar lá no colégio de presidente, que cria grupo de trabalho. E o grupo de trabalho, para se resolver e andar, então a gente leva para lá e faz o pleito, e lá mesmo a gente já rediz o pleito, faz a redação do pleito. Então nós pedimos que tornasse optativo, aí foi colocado. Só que a CGU fez uma auditoria no CONFEA, isso é um relatório, no relatório preliminar. Por quê? Ela pediu que voltasse o livro de ordem, que eu também não sou favorável, mas veja bem. Ela chegou a conclusão que tem algumas CATs que é emitida e não se tem a segurança que aquele profissional participou da obra, participou do serviço, que é uma coisa também que a gente não vai conseguir com o livro de ordem. Aí ela cancelou a resolução que tornava optativo, voltou a valer a 1024. Só que a 1024, uma das intervenções lá foi minha. A 1024 é uma resolução arcaica. Os conselheiros do CONFEA, eles não sabem nem como funciona o dia a dia. O que diz a resolução é o seguinte, que o livro tem que ser um livro encapado, com folhas numeradas, e 3 vias. Uma para ficar, quando o fiscal passar na obra, que o fiscal não passa mais de uma vez, vai ter que passar lá e ver se o engenheiro está participando da obra, tem que dizer quem são os responsáveis técnicos, quem são os terceirizados. Tira uma via para arquivar aqui. Eu fiz uma pergunta seguinte, o que é que eu vou dizer a meu filho quando se formar em engenharia, que ele vai ter que fazer um livro usando carbono? Que eu acho que nem fábrica de carbono talvez você encontre mais com facilidade. As empresas estão implantando a plataforma BIM, que o cara todo dia atualiza em 3D, anda dentro da obra dele pelo computador, atualiza o que está feito, atualiza o que tem. Fica difícil. Então nós elaboramos lá em Aracaju agora, pedindo ao CONFEA que suspenda a implantação para as obras e serviços iniciados a partir de 1º de julho e que retorne ao plenário para que o plenário normatize. Quer dizer, faça implante e a responsabilidade de como vai fazer é de vocês, não é? Como é que vai ser? Porque ficam com medo da CGU, que a gente lá defendeu verbalmente lá no encontro de líderes. Tete a tete com... Ficam com medo, aí toma mudar. Muda, volta ao samba do crioulo doido. Então esse aí a gente está brigando. No caso do pessoal, infelizmente eu não tenho, por enquanto, como aumentar quadro. Por quê? Porque nós fizemos o PDV. Vamos ter que nos enquadrar. Fizemos um PDV para conseguir um empréstimo. Tivemos que aceitar algumas condições e uma delas é contratação. Está substituindo o estagiário, está vendo como é que faz. Entendeu? E o pessoal que saiu era justamente o pessoal que estava com tempo de aposentadoria, alguns já doentes. E esse dinheiro vem emprestado e nós vamos começar a pagar agora em julho. O lanche também eu vou ver com o Diradel se tem como. Porque tem Tirar um terço da plenária e levar. É uma ideia. Porque a gente não pode
pagar. Para você fazer aquele lanche na plenária, a justificativa é muito grande. Porque o TCU não admite. Aí se ele vem, a canetada come. E o patrimônio que responde é o meu. Quem vai devolver é o meu. Aí a gente vê. De Gesso, tem o Lucena na frente, mas é do mesmo assunto, pode ir. O presidente, só para complementar, eu não estou, quando eu falei na 1047 e na 1008, eu não estou dizendo que não é para descumprir, não. É para gerar uma proposta para encaminhar ao CONFER. O livro de ordem, o colégio de presidente já encaminhou. Não, tudo bem, certo? a do livro de ordem, não, eu estou falando da 1047 e 1008. A do livro de ordem, ok, fico até contente com a notícia que você me deu agora. Eu acho mais eficaz do que criar um grupo de trabalho, porque eu tenho muito medo de grupo de trabalho no CONFER. Eu faço questão, a não ser que seja uma coisa, eu tenho muito medo, porque é um tal de criar grupo de trabalho, aí viaja para lá, viaja para casa, e o trabalho? Não tem, não chega a canto nenhum. E a gente não aprova lá no Colégio de Presidente reunião extraordinária de Colégio de Presidente, não tem para que ter. Eu já não estou mais nem indo à reunião do Nordeste, só vou se tiver pauta. Aí o cara cria uma pauta, aí você sai daqui, gasta dinheiro, porque o do Nordeste, quem paga é o CREA. Eu só vou se tiver uma pauta interessante. Pode fazer o pleito que final de julho nós temos um colégio de presidente, foi antecipado por causa da sua. Esse eu incluo na pauta, para a gente discutir, que já está se discutindo. Eu levei um assunto da MEI agora também, já está discutindo quanto resiste de MEI e tudo. Aí a gente faria esse pleito. Mas eu apoio, não tem problema nenhum. Sobre o livro de ordem, só para um adendo, o CREA Paraná fez uma estimativa de custo para a emissão de 3 vias, porque disse que tem que ser, a legislação, se não me engano, disse que tem que ser gratuito, o CREA tem que fornecer. 3 vias, livro carbonado, isso tudo que você citou. 6 milhões por ano eles irão gastar de livro de ordem, pelo menos. 6 milhões por ano não é nem a gente não arrecada nem isso aqui. Entendeu? Então, eles lá, com o volume deles, o investimento. Então, para a gente ver como está arcaica essa resolução. Não, mas isso aí é o seguinte, quando você leva para o colégio de presidente, os caras ficam. Aí a ideia nossa foi o quê? Devolvemos a bola. Toma aí, me diga. Acabou. Entendeu? Eles jogaram a bola para cá, fica. A verdade foi essa. É medo. É medo. É medo, porque já levaram cacetada por causa de diária, já levaram cacetada por causa de outras coisas. É rápido ou pulo, pode? Porque tinha o Luciano, depois eu lhe dou a palavra, para não atropelá-lo. Boa noite a todos. Eu queria só registrar um agradecimento aqui, em nome do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFAL, pelo CREA ter disponibilizado, mesmo que em cima da hora, por conta do imprevisto do local que ocorreu a Semana de Meio Ambiente do curso de Engenharia Ambiental. Então, gostaria de registrar esse agradecimento que, em cima da hora, o CREA possibilitou a ocorrência desse evento. E também somar os parabéns que o Vitor estendeu para Larissa pelo apoio que ela sempre nos deu. Né? Então, era só isso. Conselheiro de Gesso. É em cima do que o Vitor se manifestou. Na verdade, é o seguinte, a 1008 trata do processo administrativo, o procedimento. Ora, a deflagração do processo, ele nasce com relatório e com auto de infração. Ora, anteriormente, a 10.008, ele estabelecia que ele nascia com o NAI, com a notificação e auto de infração. Então, ela fazia parte integrante. Se deflagrava o processo administrativo com essa notificação e auto de infração. Certo? Certo. Ora, nada obsta que os CREAs, como os outros CREAs do Santa Catarina, aí com a 10.047, estabeleceu que não era com o NAI que ia nascer o processo administrativo, e sim com auto de infração. O que foi que fez CREA Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Disse o seguinte, eu vou manter, já que eu tinha feito uma manifestação com relação ao pessoal, de continuar mantendo contato com eles. Nada óbvio, não está indo de encontro, não. Se a 10.008 estabelece que o processo administrativo nasce com auto de infração, o que eu fizer
antes do processo de administração, nada obsta. Então, o CREA de Santa Catarina não, começou a manter contato com os infratores, com os profissionais. Não tem nenhuma dificuldade, não. Então, se o CREA entender de antes de notificar do auto de infração, manter contato ou instituir qualquer outra coisa, primeiro que mantiver contato com o pessoal, com um outro documento, só que esse documento não pode ser carreado aos autos do processo, porque o processo nasce com auto de infração. Então, se o CREA entender uma Câmara de Mediação, ou Câmara, ou um comitê, qualquer coisa, não está indo de encontro a 2008, não. Porque a 2008 nasce o processo, estou repisando, o processo administrativo. Agora, você não pode carrear para o processo administrativo o que você fizer antes, porque ele nasce, com o processo administrativo, ou com auto-infração. E isso está engessando em que sentido? No momento que deflagra o processo administrativo com auto de infração, ele estabelece 10 dias, porque antes com o NAI daria 10 dias para você se manifestar. Se você se manifestasse, aí poderia o quê? Não lavrava o auto de infração. Já agora não. Nasce o auto de infração e dá 10 dias para você regularizar, mas não isenta da cominação legal. Você regulariza, mas é obrigado a pagar a multa. Aí ele flexibiliza do mínimo ao máximo, mas você não pode isentar pelo fato de ele ter feito o RT. Não, porque foi deflagrado o processo. Por isso que o presidente está sempre dizendo que não poderia isentar sob pena de quê? De evasão de receita. Então, puxa vida, se o Conselho entende que não deva lavrar o auto de infração, ou deva, se ele regularizar, isentar, aí está indo de encontro a resolução, que é evasão de receita. Mas nada obsta que o Conselho entenda o seguinte: olha, vamos fazer o educativo, verificando que está digamos que não tem RT, que ele comunica o camarada dando um prazo para ele se regularizar. Pode, não está indo de encontro, volta a frisar. A resolução não. Agora, o que não pode é, no momento que deflagrou o auto de infração, querer isentar, pelo fato dele ter no outro dia regularizado. Não pode, porque a própria legislação é expresso, não é entendimento expresso. Então é isso que eu digo, não pode, nada obsta. Ô, Digé, só uma questão. Eu acho que a gente podia normatizar isso aqui no plenário. Pode. E passaria a ser orientação aos senhores fiscais. Pode. E a gente sai com um documento, não sei se uma decisão plenária ou uma normatização. Agora, o seguinte, não está indo de encontro, por quê? Volto a frisar. Porque o CONF normatizou o processo administrativo. Isso não é processo. Comunicado, isso não vai para o processo. Então, pode tranquilamente, com mais vagar, que não fosse com mais vagar, dizer assim. Aí, porque, olha, essa proposta para ser no plenário, eu acho que deveria nascer na Câmara. Os coordenadores analisar como seria, se seria uma comunicação, fulano tem 5 dias para comparecer lá, sob pena disso. Aí sim, aí uma vez se quedou inerte, aí lavra o auto de infração. Aí nesse auto de infração, ele tem 10 dias para regularizar. Entendeu? Esse é o fato, como antigamente. Esse é um fato. Pronto. É isso que eu estou dizendo. Mas não, é isso que eu estou me expressando dessa maneira, quer dizer, estou me filiando. Porque, na verdade, essa Câmara de Mediação, permita, não sei qual é o molde dele, você está, digamos, o pessoal vem aqui. Mas, em verdade, é o seguinte, para evitar esse sobrecarrego, pode ter uma notificação. Normativa dessa maneira. Não é normativa, fulano está, olha, agora é o seguinte, o presidente quer dizer, puxa vida, eu vou perder a oportunidade, porque se eu seguindo a 10.008, eu já lavro alto e o cara vai ter que pagar a multa. Mas se a intenção não é essa, por que não fazer um comunicado e dizer, olha, você tem 5 dias, que não seja 10, que 5 dias. 5 dias úteis. Úteis, pronto, para comparecer, sob pena da lavratura do auto de infração. Volto a frisar, como o Marivaldo até citou também. Antes era notificação e auto de infração. Era um documento só. Esse documento iria para os autos do processo, porque ele que deflagrava o processo. Essa notificação não iria para os autos do processo, porque o nascedouro dele é a infração. Tá certo? Pode ser feito isso. Então, eu acho que não poderia ser decidido agora o coordenador se reunir para dizer que documento seria, se era uma notificação,
Assim o termo. E trazer na próxima plenária assim, aqui. Pronto, fica definido essas- isso. Pronto. Aí pronto, aí podia deixar a baleia cortar água, podia deixar o CONFA com 10.008, o pessoal reclamando, não sei o quê. Mas daí? Sim, outra coisa também, só questão de encaminhamento. Eu não me reportei para ninguém. Houve um ato falho quando houve a licença e submeteu ao plenário. E foi aprovado. Mas não tem que aprovar nada. A licença é um ato potestativo. O ato potestativo é aquele que é imanente à pessoa e só resta o outro cumprir. É diferente do direito subjetivo. O direito subjetivo é o direito de eu pleitear, mas pode ser negado. Então é o seguinte, aí a licença, no regimento interno, diz o seguinte: cabe ao presidente comunicar o afastamento ao plenário e oficiar as entidades, tanto a instituição de ensino, dizendo, olha, seu conselheiro pediu afastamento com 6 meses para que ele substitua. Então, no caso o CREA, digamos, deve oficiar o sindicato, ou não sei, a SEAGA, comunicando que o conselheiro está afastado para que ele providencie. Quer dizer, aqui vai também... Ok, Maurilza. Aqui vai... Tá ouvindo? Mas aqui está como expediente para votação aqui na pauta. Foi votado. Foi votado que ele disse aprovado por unanimidade. Foi, porque está aqui, ó. Aí não é votação. Aí cabe o seguinte... Análise e aprovação do expediente. Não, é só comunicado. Aí veja, a gente está só questão Wi-Fi. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, aí comunica, porque aqui a gente comunica o suplente para comparecer, tá certo? Mas a comunicação para suplente é quando ele está faltando, o cara avisa antecipadamente, mas numa licença, a pessoa pode comunicar o conselheiro, mas tem a obrigação de comunicar a instituição... A entidade que indicou. Só isso eu tenho que dizer. Conselheiro Marcos. Presidente, só para ratificar essa comissão, essa nova Câmara aí, sugerida para a mediação, a gente já foi criado aquela comissão, por que não aproveita aquela comissão? Porque agora com essa outra ideia... Ficou prejudicada a comissão, porque a comissão você remete ao cara vir aqui. Se já chega lá, permita, viu? Se já dá uma comunicação a ele para ele comparecer com 5 dias, então não precisa vir aqui. Ele já sabe o seguinte, se quer dar inerte os 5 dias, aí já lavra o auto de infração, aí já passa a deflagrar o processo administrativo. Entendi. Aí eu preciso que os coordenadores de Câmara, antes da próxima plenária, reúnam-se e tragam. Se são 5 dias, se 3 dias, qual é o documento? Se vai o quê? Qualificar como que uma notificação ou um comunicado. Eu acho mais conveniente um comunicado, porque, sei lá, para não pensar que notificação seja a notificação que tinha anteriormente, né? Para que haja um ato da presidência informando que vai trabalhar dessa maneira e tal, sem infringir a resolução. Acabou. Ok? O nosso diretor da multa, Fábio Loureiro, quer usar a palavra. Boa noite a todos. É só um informe aqui. Eu queria... para quem não sabe, a multa está fazendo 40 anos esse ano, junto com a nossa RT. Não é isso? Então, com as... Não, é o seguinte, a gente está lançando umas campanhas, e uma dessas campanhas, a associação esse ano é por R$40. Então, eu acho que é uma grande oportunidade aqui para quem não é sócio ainda. A gente costuma nas faculdades, né, Decal, dizer que quem não é sócio da multa está perdendo dinheiro, né? Porque são muitos benefícios e nenhum conselho tem os benefícios que a nossa Caixa de Assistência tem. Então é uma grande oportunidade aí, e aqui em Alagoas a gente está lançando a campanha a partir de julho do Sócio 1000, né? Assumimos a mútua com 434 sócios, chegamos já agora a 800, e estaremos agora em julho lançando a campanha do Sócio 1000, né? Já ultrapassamos a marca nacional, que é de 12% dos associados do CREA, em dia. E, repetindo, estamos lançando agora em julho a campanha do Sócio 1000. Quem não é sócio ainda, eu acho que é uma grande oportunidade, né? R$40 é um investimento muito pequeno para a quantidade de benefícios que a mútua tem, né? Então, é um convite aí a quem... Eu acho que a maioria daqui já é sócio. É isso, então... Estamos com essa campanha aí a partir de julho. Mas a partir de agora, né? A partir desse ano, já é R$40 a inscrição esse ano. Então, fica o convite mais uma vez.
É para sócios novos, né? Quem já é associado continua em R$160. Então, boa noite a todos e vamos pegar aquele grande lanche aí, né, Cal? Para finalizar. Né? Com isso, encerramos a plenária. Uma boa noite a todos. Só que tá puxando o SIDAC, tá lá.